Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Recluse. E antes de mais nada, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem, curtissem e comentassem. E no vídeo de hoje vamos embarcar em uma viagem nostálgica e relembrar uma das melhores bandas que já passaram pelos palcos brasileiros, os Mamonas Assassinas. E quem aí de vocês não sente saudades desse fenômeno da música brasileira? Eu tenho certeza que essa viagem vai trazer boas lembranças a todos nós. E vamos lá! Os Mamonas Assassinas foram uma verdadeira explosão de irreverência e talento nos anos 90. Já conhece a história dessa banda incrível. E antes de mergulharmos nessa saudade, deixa aí nos comentários qual é a sua música favorita dos Mamonas. Vamos compartilhar nossas lembranças e experiências juntos. E agora vamos voltar no tempo e descobrir como essa história incrível começou. Os Mamonas Assassinas, diferente de como muita gente pensa, não surgiram do nada. Na verdade, eles tiveram início como a banda Utopia. Está em sua casa, pode vir aqui. Tá vendo aqui, ó? Mostra aqui, ó. Não tem o disco da banda Utopia, porque tá lá. Mostra, Savério. Savério, vem. Com Sérgio baterista, seu irmão Samuel no baixo e Bento que tocava guitarra. Juntos eles formavam a Utopia. E a Utopia não começou com composições próprias, mas mergulhou no universo musical fazendo covers de bandas renomadas da época, como Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, entre outros. E essa era uma forma de homenagear e absorver as influências musicais que permeavam no cenário brasileiro na época. Contudo, a história toma um rumo surpreendente. A formação da Utopia evoluiu ganhando dois integrantes novos, que marcariam para sempre a história da música. Dinho nos vocais e Júlio no teclado. Com essa nova formação, a banda começou a experimentar um estilo mais irreverente, humorístico, distanciando-se das suas origens e dando origem aos Mamonas. E os Mamonas Assassinas se destacaram não apenas pela sua musicalidade, mas também pela sua irreverência, pelo humor presente em suas letras. E o sucesso foi estrondoso, conquistando o coração de milhões de fãs em todo o Brasil. Canções como Pelados em Santos, Robocop Gay e Vira Vira se tornaram hinos da juventude da época. Mas, infelizmente, a trajetória meteórica dos Mamonas Assassinas foi interrompida de forma trágica em 1996, com um acidente aéreo que tirou a vida dos integrantes. Mas, mesmo assim, o legado dessa banda continua vivo. E suas músicas continuam a fazer parte da cultura brasileira, sendo passadas de geração em geração. E agora vamos mergulhar em um momento crucial que mudou completamente o curso da história da Utopia. Em um show memorável em julho de 1990, a banda se viu diante de um desafio inusitado. O público pediu para a banda cantar uma música dos Guns N' Roses. Mas havia um problema. A letra estava em inglês e eles não dominavam completamente o inglês. E foi nesse instante que uma peça fundamental do destino entrou em cena. Da plateia surge Alexandre Alves, que muitos de vocês conhecem como Dinho. E sem hesitar, Dinho se voluntariou para cantar a música em inglês. E o que aconteceu a seguir foi simplesmente incrível. Com seu jeito tão bem-humorado e zoeiro, Dinho não apenas encarou o desafio de cantar em inglês, mas também fez o público cair na gargalhada. Seu carisma único e sua presença de palco cativaram a todos, e ali nascia uma nova dinâmica para a Utopia. E esse encontro improvável marcou o início de uma transformação irreversível, com Dinho nos vocais e a adição de Júlio nos teclados. E a Utopia começou a explorar um estilo mais irreverente e descontraído, e nasciam ali os Mamonas Assassinas, uma banda que conquistaria corações em todo o Brasil. Galera, e é impressionante como a vida nos reserva momentos que parecem predestinados, e esse encontro casual entre Utopia e Dinho não só deu um novo rumo à banda, como também criou uma conexão única com o público. E a partir desse dia, a história da música brasileira seria escrita de forma vibrante e memorável. Com Dinho nos vocais, a Utopia se tornava um grupo completo. Mas a história não para por aí. A banda ganhou mais um membro vital para sua formação, Júlio Ressac, o tecladista. A amizade entre Dinho e Júlio trouxe uma dinâmica única aos Mamonas Assassinas. E com a formação consolidada, os Mamonas começaram a se apresentar na periferia de São Paulo. A banda não ficou apenas na cena de underground, eles lançaram um álbum que de certa forma antecipou o que viria a seguir. O disco A Fórmula do Fenômeno foi o primeiro registro musical dos Mamonas Assassinas.
com uma tiragem modesta de aproximadamente 1000 cópias. E a realidade foi que apenas cerca de 100 delas encontraram novos lares. E muitos desses compradores eram familiares e amigos apoiando a banda com todas as forças. E curiosamente o disco não fez jus ao nome, a fórmula do fenômeno. E apesar de toda a energia e talento, as vendas não decolaram como esperado. E às vezes, galera, o destino reserva surpresas. E essa modesta produção acabou sendo um mero prelúdio para a grandiosidade que estava por vir. E vale aqui mencionar que o disco foi produzido por Rick Bonadio, que era o mesmo empresário do Charles Brown Jr. E apesar do início modesto, essa parceria revelaria seu potencial mais tarde, quando os Mamonas atingissem o seu estrelato. E mesmo diante do desafio das baixas vendas, os Mamonas não desistiram. E uma virada surpreendente ocorreu quando Dio pediu para usar o estúdio durante a noite. E o plano inicial era gravar 2 músicas apenas para zoar com os amigos, em um churrasco de família. E o que ninguém sabia é que essas músicas mudariam o curso da história da banda. Dio, em sua sagacidade, gravou as icônicas Pelados em Santos e Robocop Gay. E Rick Bonadio, que não estava ciente do propósito inicial, ouviu as faixas na manhã seguinte e ficou impressionado. E o que começou como uma brincadeira acabou se tornando o catalisador para uma mudança radical no estilo musical da banda. E a Utopia transformou-se oficialmente nos Mamonas Assassinas. Com a incorporação do humor irreverente e letras peculiares, a banda encontrou sua verdadeira identidade. Mas antes de decidirem pelo nome Mamonas Assassinas, eles tiveram algumas opções curiosas e peculiares da mesa. E antes de se fixarem no lendário Mamonas, a banda considerou alguns outros nomes hilários. Entre as opções estavam Coraçãozinhos Apertados, Rapas da Zé, Tangas Vermelhas e até Mamonas Assassinas do Espaço. E é interessante imaginar como esses nomes teriam ecoado na história da música. E pode parecer óbvio, mas a escolha de Mamonas Assassinas foi uma decisão acertada, que marcou a singularidade e a irreverência do grupo. E assim os Mamonas Assassinas se lançaram no cenário musical, com o nome que se tornaria lendário. E depois de escolherem o nome Mamonas Assassinas, a banda enviou uma fita demo contendo as icônicas Pelados em Santos e Robocop Gay para várias gravadoras, incluindo a Sony Music e a EMI. E a resposta da Sony Music nunca chegou. E esse foi um daqueles momentos de arrependimento que todos nós conhecemos. No entanto, na EMI uma sorte incrível estava prestes a mudar o jogo. Rafael Ramos, o baterista da banda Baba Cósmica, e filha do diretor artístico da EMI, gostou das músicas dos Mamonas. E mesmo que seu pai não tivesse ouvido direito a fita, a paixão de Rafael foi o suficiente para que seu pai desse uma chance ao grupo. E assim João Augusto, diretor da EMI, assistiu a um show dos Mamonas Assassinas, que se apresentaram de forma irreverente e inclusive de cueca. E após o sucesso ao vivo, a EMI decidiu assinar um contrato com os Mamonas Assassinas. No entanto, surgiu um pequeno problema. A gravadora queria pelo menos 10 músicas para o CD, mas a banda só tinha 2. E a solução? Eles disseram que já tinham 7 músicas prontas, e que em uma semana conseguiriam escrever as outras 2. Uma aposta arriscada, mas os Mamonas toparam o desafio. Em uma semana intensa, os Mamonas Assassinas conseguiram escrever não apenas 2, mas 12 músicas para completar o álbum. Acelerado de gravação só foi possível porque os Mamonas se tornaram uma das poucas bandas que conseguiram fazer sucesso com todas as músicas de um CD. O álbum dos Mamonas Assassinas foi um fenômeno, tocando em festas de aniversário, em carros, em todo lugar possível. Todas as 14 músicas se tornaram hits e a capacidade de cativar o público foi algo notável. Até hoje muitos se lembram das letras de cor. E o CD dos Mamonas era quase uma obrigação de se ter na época. E galera, e só para descontrair um pouco, que tal um desafio? Vamos lá, pessoal. Quem aí se arrisca a cantar um trecho da música Uma Linda Mulher? Deixe nos comentários como foi sua tentativa. Com a gravadora EMI investindo pesado no sucesso dos Mamonas, em maio de 1995 a banda foi enviada para Los Angeles para gravar seu famoso disco. E a experiência em uma cidade icônica somada à irreverência dos Mamonas deve ter sido uma verdadeira loucura. Com muita zoeira e diversão durante o processo da gravação. E o tão aguardado CD foi lançado em junho de 1995, contendo 14 músicas em uma capa que para a época causou certa polêmica. Produzido por Rick Bonadio, o álbum foi um marco na música brasileira. E após o lançamento do disco, os Mamonas Assassinas estouraram de vez. Com uma média impressionante de 8 shows por semana, o cachê da banda se tornou um dos mais altos do Brasil, variando de 50 mil a 70, 80 e por aí vai.
por apresentação. A EMI faturou cerca de 80 milhões de reais com os Mamonas Assassinas, que chegaram a vender uma média de 50 mil CDs por dia, e em apenas 8 meses já tinham ultrapassado a marca de 2 milhões de cópias vendidas. E naquela época a cultura de comprar CDs era ativa no Brasil, e com menos pirataria e uma internet menos popularizada, as pessoas compravam os CDs. E os Mamonas se destacaram nesse cenário vendendo enormes quantidades de cópias. Os Mamonas Assassinas foram mais do que uma banda. Eles foram pioneiros da zoeira no Brasil, cativando todas as faixas etárias com sua simpatia. Mistura de estilos musical, a autenticidade, a irreverência que mostravam no palco era genuína. Uma extensão de sua personalidade na vida pessoal. O carisma dos Mamonas não era uma jogada de marketing. Era simplesmente quem eles eram. E essa autenticidade criou um carisma enorme, conquistando fãs de todas as idades. E não importa se você era criança, adulto, idoso, como eles diziam, ou até drogados. Todos eram contagiados pelo jeito único dos Mamonas Assassinas. E além das letras picantes, repletas de palavrões e erros de propósito, as roupas excêntricas eram outro destaque dos Mamonas. Fantasias como o uniforme do Chapolin, roupas de presidiário e outros trajes bizarros eram uma marca registrada da banda. A história hilária envolvendo o estúdio Pascoal Tomeu e Guarulhos é uma daquelas reviravoltas que só os Mamonas poderiam protagonizar. A história hilária envolvendo o estúdio Pascoal Tomeu em Guarulhos é uma daquelas reviravoltas que só os Mamonas poderiam protagonizar. Expulso anos antes, quando ainda eram a banda Utopia, em 1997, eles retornaram ao mesmo estúdio, agora como os Mamonas Assassinas. Só que vestidos como na época da Utopia, e tocando músicas dessa fase, uma resposta triunfante daquele dirigente que duvidou do sucesso dele. E nos palcos eles deram um show à parte, com Dinho fazendo um discurso emocionante, o que tornou esse evento ainda mais memorável. A atitude deles em relembrar a época da Utopia mostrou o quanto mantinham um espírito irreverente e a capacidade de se transformar e de transformar situações em momentos únicos. O logo dos Mamonas Assassinas, com o M estilizado, na verdade era uma referência ao W da marca Volkswagen. Uma curiosidade é que o CD deveria ter 15 faixas, mas a música Não Perdi Aqui Baby, uma paródia da Twist and the Shout dos Beatles, foi censurada devido a palavras de baixo calão. E curiosamente, as outras músicas com conteúdo semelhante foram mantidas no álbum. Contrariando a ideia de que as músicas dos Mamonas foram gravadas às pressas, havia várias referências bem elaboradas nas letras. Por exemplo, a música Vira Vira fazia uma sátira ao folclore português, inspirado em uma piada contada por Cortinha nos anos 80. A última música do CD, 1406, era uma sátira ao famoso número de Teleshop, que anunciava as facas Ginzu. E a inspiração veio da frase clássica: seus problemas acabaram, ligue agora 1406 e adquira sua linda faca Ginzu. E a música Pelados em Santos foi a primeira composição de Dinho, inspirado por um primo que usava bordões incorporado à canção. O início da música faz uma paródia da famosa Clash dos Beatles. Shop Center Mundo Animal tem claras referências ao cantor brega Falcão. Sabão cracrá já existia na cultura folclórica brasileira, mas a versão dos Mamonas trouxe uma abordagem única e icônica. E Cabeça de Bagre 2 foi baseada nas experiências escolares de Dinho, especialmente durante a quinta série. Sábado de Sol não foi escrita pelos Mamonas, mas pela banda Baba Cósmica, cujo integrante era filho do diretor da EMI. E a popularidade dos Mamonas era tão explosiva que sempre que apareciam na televisão a audiência triplicava. As emissoras brigavam para tê-los em seu programa. E durante um período eles eram presença constante em programas como o de Gugu, Jô Soares, Faustão e Xuxa. Apelidados de Rolo Compressor, os Mamonas Assassinas eram tão queridos que as outras bandas evitavam tocar nas mesmas cidades que eles estavam, pois o público só queria ver os Mamonas. A banda era composta por Bento, considerado o melhor músico da banda, com solos incríveis de guitarra. Os irmãos Samuel, ingênuo e de bom coração. Sérgio, o irmão mais velho, complicado e chato. Júlio, que mesmo sendo um virtuoso, era a peça fundamental para manter a ordem na banda. E é claro, o Dinho, o líder destemido e inimigo número 1 da vergonha. Infelizmente, a história dos Mamonas teve um fim trágico. Em 2 de março de 2023, há 27 anos, o avião que transportava de Brasília para São Paulo, após um show, caiu a apenas 10 km do aeroporto de Guarulhos. Com uma manobra mal realizada do piloto durante o procedimento de aterrissagem repetido, resultou na queda do avião e na perda irreparável dos Mamonas Assassinas. O destino dos Mamonas Assassinas foi cruelmente interrompido em 2 de março, quando o avião que transportava se chocou com a Serra da Cantareira, próximo ao aeroporto de Guarulhos. E além dos integrantes da banda, Dinho, Samuel, Sérgio, Júlio, Bento, o piloto, copiloto e 2 assistentes dos artistas também perderam a vida. A tragédia ocorreu poucos dias antes de embarcarem para Portugal, onde dariam início à carreira internacional. O Brasil inteiro ficou em luto, pois os Mamonas estavam no auge de sua carreira e prometiam muito mais. E a notícia abalou o país, que não conseguia pensar em outra
coisa além da perda irreparável da banda. E em meio à tristeza e às lembranças de que, no dia seguinte ao acidente, partiriam para Portugal para alçar voos ainda mais altos. E há relatos de que Júlio Ressaque, em uma gravação anterior ao acidente, mencionou ter tido sonhos estranhos sobre a queda do avião. E essa gravação gerou especulações sobre se os Mamonas teriam premonições sobre o trágico destino que os aguardava. E mesmo após 27 anos da tragédia, a música dos Mamonas continua viva. E seu impacto na sociedade e na música brasileira foi tão significativo que, até hoje, suas canções como Brasília Amarela, Robocop Gay, Jumento Celestino, Sabão Cracá, entre outros, permanecem presente no cenário musical. E o impacto dos Mamonas foi tão grande que mesmo após tanto tempo eles conseguiram manter uma relevância rara. Suas músicas atemporais e a saudade dos fãs permanecem vivas. E essa homenagem é dedicada a uma das bandas mais incríveis e marcantes da história da música brasileira. Vida longa aos Mamonas. E eu encerro esse vídeo com uma homenagem a uma das bandas mais icônicas que já pisaram nos palcos brasileiros. Nosso coração ainda ecoa o som irreverente, engraçado e autêntico dos Mamonas Assassinas. Em cada acorde, em cada verso, eles faziam nos sorrir e nos transportavam para um mundo de pura alegria. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar para mais vídeos com assuntos como esse. Até a próxima. Fui!